Oi, pessoal, aqui é a Daniela do Bebel Kids, tudo jóia? Como prometido para vocês, eu vou passar o aulão para estudar para o 5º ano, né, do Bernoulli. Eu vou fazer esse material do 5º ano porque minha menina estuda no 5º ano e é o que eu tenho aqui. Eu não vou poder fazer a aula online ao vivo como eu prometi, porque eu vou precisar de aplicar prova por esses dias e essa semana eu estou viajando para Brasília para tirar o visto com a minha mãe lá no consulado de Brasília. E eu separei alguns materiais do assunto que eles estão estudando no capítulo 1. Eu vi 3 pontos de gramática, que foram o artigo definido the, né, o, a, os, as. Vi também as double-age questions, né, os interrogativos, o who, what, where, when, how e por aí vai. E vi também o have e o has possessivo, tanto na forma negativa quanto interrogativa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter acesso, vão assistir às aulas e vão ter acesso ao material que estou disponibilizando no link aqui do YouTube para vocês baixarem para estudar com as crianças. Vai ter mais tempo, né, até semana que vem, então vai ter a semana inteira para poder trabalhar com a criança. E, se puder, se inscrever no canal para mais dicas de inglês, de visto, tanto americano quanto canadense, que eu trabalho também. Trabalho com aplicação de testes internacionais e as notícias do Bebel Kids, ok? Então, vamos lá, vamos à matéria. Bom, pessoal, então olha aqui. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com o vocabulário. Nós vamos fazer um treinamento de vocabulário, porque eu acho que tem muito vocabulário novo, diferente nessa lição, e as crianças precisam de estudar o vocabulário. Aqui na descrição do vídeo tem o link para poder baixar um exercício com esse vocabulário, ok? Então vamos lá. Ocean, que é oceano. Rivers, os rios. To rise é o verbo aumentar ou levantar. Water cycle é o ciclo da água. Mother nature, mãe natureza. Todos esses vocabulários foram tirados do livro do capítulo 1, ok? Clouds são as nuvens. Lakes, os lagos. Stream é o riacho. Rain, a chuva. Hail é o granizo. Temos também o verbo to sink, que é o verbo afundar. Groundwater, que é o lençol freático ou a água subterrânea. Glacier, que é a geleira. To feed é o verbo alimentar, vem de food, que é comida. Heat é o calor. Temos também condensation, que é a condensação. Opa, deixa eu sair daqui. Condensação. Temos evaporation, que é a evaporação. Precipitation, a precipitação, a chuva. Collection, que é a coleta ou o armazenamento da água. Fresh water, é a água doce. E salt water, a água salgada. Water body são os corpos d'água, né? O corpo d'água. Resources são os recursos. Dams, as represas. Degradation é a degradação do ambiente, né, no caso. Littering, que é jogar lixo. Aí pode ser na rua, ou no rio, ou no oceano, tanto faz. Terminando essa parte de vocabulário, nós vamos começar a trabalhar com os textos, né? Então, o que vocês vão fazer? Vou dar um tempinho para vocês lerem este texto aqui.
Vamos para a segunda página. Então, coloca a criança aí para ler esse texto, para ver o que ela vai entender deles. Bom, terminado esse texto aqui, nós temos também um textinho, Bodies of Water Everywhere. Então, mais um tempinho para vocês lerem este texto para a gente poder depois trabalhar algumas questões. Vamos lá. Traduzindo aqui o texto, então nós temos aqui, ó, a maior parte da água da Terra está em oceanos. Um oceano é um grande corpo de água salgada. Os lagos são menores, né? São corpos de água menores e estão rodeados de terra. A maioria dos lagos, né, tem água doce. Bom, os rios e os riachos também têm água doce. Eles são corpos de água que fluem, né? Ou se movem em uma direção. Um rio é largo, mas o riacho ele é estreito, ok? Neste texto nós temos, minha família e eu viajamos ao redor do mundo. Isso foi quando eu descobri que a maioria da Terra é coberta por água. Ela tem oceanos, lagos, rios e riachos. Eu aprendi que oceanos são os maiores e os mais fundos corpos de água. Então, eu descobri que os lagos eles são circundados, né, vamos dizer, por terra. Minha mãe explicou que os rios e riachos são corpos de água que fluem ou se movem em uma direção. Os barcos podem navegar pelos rios, mas não pelos riachos. Os riachos são estreitos e são bons para pescar, ok? Exercício. Marca a alternativa correta para mim. O que é which is the deepest? Qual que é o mais fundo? Ocean ou river? Ocean. Which has land all around it? Qual que tem terra ao redor dele todo? Se você pensou no lake, você acertou. Number 3. Which is more narrow? Qual que é o mais estreito? Stream or river? Stream é o riacho. Which has large waves? Qual deles que tem grandes ondas? Ocean or stream? Ocean. Muito bem. Bom, pessoal, então aqui, trabalhando com o primeiro ponto de gramática que eu vi, é o verbo have, como posse. Então, eu tenho aqui, I have, eu tenho, e o have você tem, we have, nós temos, they have, eles têm, eles ou elas têm, she has,
ela tem he has. Ele tem o it has, que é it para objetos ou animais, que é o it, usamos com o has. Então, essa é a conjugação do verbo have. Como é que a gente faz agora, então, a negativa e a interrogativa do verbo have? Para as pessoas I, you, we e they, eu tenho que colocar o auxiliar do aqui na frente. Depois, eu uso o have. No he, she, it, eu já vou usar o auxiliar does e eu uso o have no verbo. Então, ele volta para a sua forma original. Ele deixa de ser conjugado com has e volta para o have. Então, vai ficar do I have, do you have, do we have, do they have, does she have, does he have e does it have. Muito bem, então agora nós vamos fazer uns exercícios com o verbo have. O que as crianças vão fazer? Vão pegar uma folha, um caderno, ler aqui as alternativas, dá o pause aí no vídeo, lê as alternativas, coloca as respostas que a gente vai corrigir, ok? Então, vamos lá, coloca a pause aí. Bom, corrigindo a letra A, eu tenho Joey aqui com a pessoa, que é ele, então fica Joey has a very beautiful house near a stream. Ele tem uma casa muito bonita perto de um riacho. A segunda frase já é uma pergunta, Rio de Janeiro é uma cidade, então é o it. Então vou usar does Rio de Janeiro have, volta ao normal aqui, a cloud weather, um tempo nublado. A segunda frase é uma pergunta também com Mrs. Gordon, que é she, é ela, então vai ficar does Mrs. Gordon have? Se ela tem acesso à água, entendeu? O nós, aqui não, eu vou ter que usar na negativa, então seria we don't have salt water in the river, quer dizer, nós não temos água salgada no rio. Nós temos aqui Susan and Joey, que são duas pessoas, então they have a headache. Eles estão com uma dor de cabeça, né? O I aqui com not na negativa ficaria I don't have natural resources near my house. Eu não tenho recursos naturais perto da minha casa. E aqui o it para um objeto é uma pergunta, olha aqui, ó. Então vai ficar does it have a dam to produce energy? Quer dizer, tem aí uma represa para produzir energia. E aqui embaixo eu tenho Susan e você, então, Susan and you have a water box to collect water from the rain. Então, tem uma caixa d'água para coletar água da chuva, né? Então, pode ser Susan e você, ou só vocês, né? Que é o you no plural. Outro exercício para completar com have, pede as crianças aí para colocar o pause, dá um tempo aí, anota as respostas que a gente já vai corrigir. Então, vamos lá. Corrigindo aqui, Mother Nature, a mãe natureza, has, porque é it, has a big heart, um coração grande. Quantas geleiras does Earth have? Quer dizer, que a Terra tem. It has many, ela tem muitas. Aqui, ó, eu, um casaco de chuva, mas eu, uma sombrinha. Então, ficaria, eu não tenho um casaco de chuva, mas eu tenho uma sombrinha. E aqui, uma pergunta, ó. Do you have a bath every day? Você toma um banho, esse bath aqui é um banho mais demorado. No, I don't. Não, eu não tomo. Candy and Mike have, são duas pessoas,
5 books about water. Aqui no caso, Jane, febre, ela... Então, vai ficar assim, ó, gente. Jane doesn't have fever, ela não tem febre. She has only a headache, ela tem só uma dor de cabeça. No caso aqui de baixo, the United States é o país, só que está no plural, os Estados Unidos, então vai ficar assim, ó. Do the United States have a big groundwater source? Se ele tem uma grande fonte de água subterrânea, né? No caso assim. Não, eles não têm. Mais uma interpretação de texto, pessoal, um exercício para as crianças fazerem. O que elas vão fazer? Elas vão ler esse texto, tem um vocabulário aqui do lado, eu vou dar um tempo para ler e elas vão fazer as questões, ok? Então, vamos lá. Pede as crianças aí para pegar um caderninho, anotar, ler essas perguntas, anotar as respostas, que a gente vai corrigir daqui a pouco. Vamos lá? Vamos repassar aqui o texto antes de corrigir as questões. Então, vamos lá. A água é muito importante para a nossa sobrevivência. Nós temos que usar a cada gota assim, com consciência, né? Sem desperdício. A África do Sul é uma terra muito seca e está estimado que nós vamos ficar sem água doce até 2030. Embora existem muita água no oceano, a água é salgada e não pode ser usada por pessoas e animais. Os rios são muito importantes, como a maioria da água usada nas casas, e a maioria da água usada nas casas vem dos rios. Se os rios forem poluídos, a água não pode ser usada e pode fazer com que pessoas e animais fiquem doentes, fiquem muito doentes, ok? Então, nós temos vocabulário aqui, ó, survival, né, quer dizer, sobrevivência, né, ficar vivo, sparingly, que é sem desperdício, estimated, é estimado, né, no caso, adivinhado aqui, polluted é poluído. Então, a questão, why is water so important? Resposta, what is so important for our survival? Number 2, why can't we use the water in the sea? Sea water is salty and cannot be used by people and animals. 3, what happens when we pollute rivers? If we pollute the rivers, the water cannot be used and can make people and animals very sick. Ok? Então, esse foi um exercício de interpretação de texto que pode cair na prova, sim. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar descobrir para que a água serve. Isso também pode ser uma questão de prova. As crianças podem colocar a utilidade das águas junto com a figura. Então, eu tenho as utilidades aqui embaixo. Vou dar um minuto para as crianças pensarem, para elas numerarem aqui. Então, vamos lá, coloca pause aí e vai pensando. Corrigindo aqui o exercício, nós temos esse primeiro menino, drinking, ele usa água para quê? Drinking, este outro aqui, gardening, que é jardinagem, né? Que você precisa de água. O terceiro menino, cooking, ele usa para cozinhar.
Aqui é uma fazenda, então farming, né, que é para plantação ou para os animais. Aqui, generating electricity, é a geração de energia elétrica, né, através das usinas hidrelétricas. E aqui, cleaning the house, você usa água para limpar a casa. E aqui, bathing ou showering, que é tomar banho tanto de banheiro quanto de chuveiro, você usa água. E washing clothes também, ok? Outra questão de gramática. Pessoal, outra questão de gramática que eu vi no livro foram as question words, que é o what, né, o que, o qual, no caso aqui, perguntando sobre um objeto. Who é quem, né, para saber uma pessoa. When é quando, para saber quando que acontece alguma coisa. Where é onde, né, que lugar que acontece alguma coisa. Why é por que acontece alguma coisa, tanto é que responde com because. E o how, que é como, tem várias variantes. How long, quanto tempo. How many, quantos, né, de quantidade. How much, é para saber o preço ou quantidade incontável. How old, com que idade, né, quantos anos. E how big é quão grande que alguma coisa é. Então, vamos fazer aqui um exercício. Ó. Is coming to the party. Está vindo para a festa. Então, qual interrogativa que eu uso aqui? Who? Quem? Quem está vindo para a festa? No segundo exercício, is your dentist appointment? A sua consulta com o dentista. Então, isso aqui tem a ver com o tempo. When is your dentist appointment? O que mais? Are you crying? Você está chorando. Então, eu quero saber por quê? Why? Por que você está chorando? O outro interrogativo, did you eat for breakfast? Você comeu de café da manhã, então eu quero saber what? O que você comeu de café da manhã? Ok? Is the train station? Então, agora a estação de trem. Aqui eu quero saber where? Onde que fica a estação de trem? Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos estudar The Water Cycle, né? O ciclo da água. Eu vi um esquema bem parecido com esse no livro dos meninos. Então, o que eles vão fazer? Colocar pause e tentar descobrir qual dessas palavras aqui se encaixam nesses quadradinhos aqui do Water Cycle, ok? Coloca pause aí e tenta fazer. Corrigindo aqui esse water cycle, nós temos evaporation. Eu comecei aqui porque, como é um ciclo, então tanto faz por onde começar. Eu comecei aqui pela evaporação. Aí aqui nas nuvens, condensation, beleza, elas condensam. Aí agora, precipitation, elas chovem, olha aqui para você ver, cai chuva. Depois, surface runoff, significa ele corre, a água corre na superfície, ó. Desce aqui a montanha. Depois ela faz o quê? Infiltration, ela vem e infiltra aqui no chão. Depois ela vai para o groundwater, que é essa água aqui embaixo da terra. Depois o que ela faz? Warm air rises. Então, assim, com o calor do ar, o que acontece? Transpiration, as coisas transpiram também. Nós transpiramos, as vacas transpiram, a água evapora,
e aí vai fazendo esse ciclo eterno e contínuo. Bom, pessoal, outro ponto de gramatical que eu vi no livro foi as regras para a colocação do artigo the, que é o a, os as, artigo definido. Então, beleza. Regra número 1, antes de nomes de países ou ilhas no plural. Então, nós temos aqui, ó, Brazil is beautiful. Então, o Brasil é bonito, não uso o artigo the, mas the United States are rich, os Estados Unidos, então aqui o país está no plural, então eu tenho que colocar o artigo the. The Pacific Islands, as ilhas do Pacífico, então aqui o ilhas está no plural, então eu tenho que usar o the, ok? Regra número 2, antes de nomes de oceanos, mares, rios e canais, eu também uso the. Por exemplo, the Amazon, no caso do rio, the Indian Ocean or the Red Sea, o Mar Vermelho. Outra regra seria antes de nomes de pontos cardeais. Então, aqui, ó, the North is cooler than the South. O norte é mais frio do que o sul. Outra regra seria antes de nomes de objetos únicos, quer dizer que não existem outros objetos da mesma categoria. Por exemplo, the sun is a star, quer dizer, o sol. Então, não existe mais do que um sol, um céu, né? Então, o sol é um objeto único. Look up and see the stars in the sky. Então, as estrelas também é um objeto único, o céu também é como se fosse, né, um objeto único. Bom, pessoal, então agora nesse exercício aqui, nós vamos fazer um exercício que pode cair na prova também, que é como ser esperto para economizar água, não desperdiçar. O que as crianças vão fazer? Elas vão olhar as figuras aqui, ler essas frases aqui embaixo aqui e encaixar as frases em cada figura. Vou dar um tempo, dar um pause aí, faz, que eu já vou corrigir, ok? Bora lá. Bom, nessa primeira gotinha aqui seria a frase número 4, né? Que economizar água é bom para o planeta. Essa chaleirazinha aqui é a frase número 8, aqui, ó. Fill in the kettle as much as you need. Quer dizer, encha a chaleira o tanto que você vai usar. Então, tem gente, por exemplo, vai fazer uma xícarazinha de café, aí enche aquele tanto de chaleira, né? Aí fica triste. O próximo aqui é a frase de número 1, ó. Make sure the tap is off. Então, assim, certifique-se que a torneira esteja fechada. E essa nuvenzinha aqui é a frase 5. Save the rainwater, quer dizer, economize a água da chuva. Coloca lá um balde, deixa lá um cano cair, encher esse balde para poder lavar o quintal, o terreiro, por aí vai. Essa mangueirazinha aqui é a frase 2, ó. Don't use a hose in the garden. Quer dizer, se você usar mangueira no jardim, você vai gastar muito mais água do que o regador, alguma coisa assim. E o do chuveiro aqui é o 7, né? Have a quick shower, toma um banho rápido, não é para ficar 1, 2, 3 horas tomando banho, não. A máquina de lavar aqui, a frase 6, ó. Somente use a máquina de lavar quando ela estiver cheia. Então, assim, deixa juntar aquele tanto de roupa, bota na máquina, liga, e aí usa. Não coloca pouquinha roupa e liga, não, porque gasta muita energia e água. E
essa da mãozinha aqui, number 3, don't let the water run while washing your hands. Quer dizer, não deixe a água correr enquanto você estiver lavando as mãos, ok? Pessoal, vou ensinar uma técnica para as crianças, uma técnica muito boa, infalível, para conseguir ler texto, principalmente aquelas crianças que têm muita dificuldade para ler texto. É o seguinte, primeiro eu vou explicar o que são cognatos. Cognatos, pessoal, são aquelas palavras que parecem muito com o português, porque o inglês tem muito isso, sim. Os cognatos são palavras que vêm do grego, que vêm do latim e que parecem muito com o português. Então, a partir do momento que as crianças tiverem este hábito de marcarem os cognatos nos textos, elas vão conseguir entender o texto melhor. Então, funciona com criança, funciona com adulto, funciona com todo mundo. Então, quais os tipos de cognatos que a gente tem? Nós temos os cognatos idênticos, aqueles que têm a mesma ortografia, escreve do mesmo jeito, só que a pronúncia deles é diferente. Por exemplo, chocolate, virus, radio, hotel, hospital, etc. Então, esses aqui, só de bater o olho, a gente sabe que é um cognato. E tem aqueles semelhantes, os que parecem bem. Por exemplo, telephone, apartment, violence, car, etc. Então, esses aqui parecem bem com português, só de bater o olho. Cuidado com os falsos cognatos. Tem os falsos cognatos que enganam, mas isso já é uma matéria um pouquinho mais para frente aí para nossas crianças. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler o texto aqui, marcando os cognatos, que são as palavras parecidas com o português. Então, vamos lá. Water conservation, né? Que é a conservação da água. Water is essential to life on Earth. Então, ela é essencial para a vida na Terra. We consume it, nós consumimos. Use it in our homes and business. Então, a gente usa na nossa casa e negócio. In manufacturing and agriculture and create electricity. Então, quer dizer, na fabricação, né, ou na manufatura, na agricultura e para criar a eletricidade. Although it may seem abundant, with 70% of the Earth's surface covered by water, only 3% of the world water is fresh water. Então, quer dizer, apesar de ser abundante com 70%, somente 3% que é de água doce. To make it even more limited, ficar mais limitado ainda, 2/3 of this fresh water is unavailable for humans to use. Então, 2/3 dessa água doce não está disponível para os humanos usá-la, such as the fresh water frozen in glaciers, quer dizer, lá nas geleiras. Clean fresh water is extremely limited and valuable resource. Então, quer dizer, ele é extremamente limitado, né, a água doce, e é um recurso muito valioso. Então, olha aqui, gente. Se as crianças conseguirem grifar os cognatos do texto, é lógico que vão aprender muito mais e vão conseguir entender o texto melhor. Uma outra parte aqui, ó. What is water scarcity? Scarcity é um cognato, né, que é escassez. Muita criança não sabe o que é escassez, que é falta de alguma coisa, mas é considerado um cognato, sim. Water scarcity is when there is not enough fresh water to meet the needs of the community within a given area. Então, quer dizer, a escassez de água, né, eu não marquei aqui porque já marcou aqui em cima, é quando não tem água doce suficiente para ir ao encontro das necessidades de uma comunidade dentro de uma determinada área. Beleza. Billions, area, que é um cognato, billions of people worldwide experience water scarcity, and this number is increasingly steadily over time. Então, quer dizer, bilhões de pessoas no mundo inteiro têm essa experiência, né, da escassez, vivem essa experiência da escassez de água, e esse número está aumentando cada vez mais.
People who live in areas of water scarcity have very limited access to clean drinking water and often experience illness and poor sanitation because of the quality of the water that is available to them. Então, experience, de experiência aqui, também é considerado um cognato. Que mais? Number, número, parece muito com número. Areas, de áreas, né? Pessoas que moram em áreas de escassez e tal. Tem um acesso limitado, né? Para água limpa para beber e eles sofrem também com doenças, illness, a poor sanitation, né? Que é saneamento básico pobre. Esse access também é um cognato. Because of the quality, experience, outro cognato. E quality aqui também é is available, disponível para eles. Ok? Então, isso aqui é só um exemplo de como que a criança pode conseguir entender um texto só de marcar os cognatos dele, ok? What causes water scarcity? O que que causa a escassez de água? Water scarcity is one of the biggest problems facing humankind. Quer dizer, ele é aqui, ó, a escassez de água é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta, facing. There are many factors that affect water scarcity, both human and natural. Quer dizer, tem muitos fatores. Aqui, ó, factors de fatores. Affect, de afetar. Human and natural também são cognatos. Climate change, overpopulation, increased water use, and pollution all contribute to water scarcity. Então, o clima aqui, ó, mudança no clima, população acima do normal, pollution, poluição, contribute, contribuir aqui também as crianças conseguem perceber. Opa! Então, vamos lá. There is enough fresh water for the Earth's population, but it is unevenly distributed, with much of it being wasted, polluted, or managed in an unsustainable way. Bom, tem água doce suficiente para a população, mas ela não é distribuída de uma forma justa. Essa unevenly não é distribuída aqui, ó. Population, né? Cognato. Distributed também é. Então, muitas estão sendo desperdiçadas, poluídas e administradas de uma forma muito insustentável, infelizmente. Agora, as questões aqui. Vamos ver aqui as questões que ficam da seguinte forma. How much of the Earth's surface is covered by water? Quanto de água que é coberta? 70% você acertou, se você marcou essa questão. Number 2. Approximately how long can a human survive without water? Quando que uma pessoa sobrevive sem água? 3 days. 3 dias. Mais do que isso já fica complicado. Pergunta. Pega o caderninho lá, responde, dá um pause aí no vídeo, responde essa pergunta de acordo com o texto lá, volta lá, que a gente já vai corrigir. Vamos lá. List 3 ways that water is used by humans. 3 formas que os humanos usam a água. A gente já viu na matéria passada lá. Então, ó, drinking, farming and having a shower. Pode ser outros lá também que estavam listados mais para trás. 4. What is water scarcity? Marca aí o pause, olha lá no texto, responde, que pode cair interpretação de texto na prova e vamos corrigir. A resposta está lá no texto. Water scarcity is when there is not enough fresh water to meet the needs of the community within a given area. Beleza? Outra pergunta, what is one way that you can conserve water? Pergunta aqui, coloca o pause, já é uma pergunta mais pessoal, que pode cair na prova também.
responde e que vamos corrigir. A minha opinião, eu coloquei to reuse the water from the rain to wash the floor. Então, é a minha opinião, que eu faço aqui em casa, inclusive, eu reaproveito a água da chuva para lavar o chão, ok? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do aulão de hoje. É isso que eu programei para vocês com muito carinho. Eu usei alguns materiais do Bebel Kids, porque a gente tem algumas coisas também dessa parte de ciências, tudo. Outros eu peguei na internet. Não faço a mínima ideia como é que essa prova vai ser, mas eu tenho certeza que com esse estudo e com esse material as crianças vão muito bem. Então, esse aulão chegou ao fim e foi com oferecimento do Bebel Kids, ok? Então, nos vemos no próximo aulão. Tchau, tchau!